Bom dia, irmãs. A graça e a paz do Senhor. Eu sou a Carol e hoje eu vou fazer o devocional com vocês. Gostaria hoje de falar sobre a história de José, que é uma história inspiradora. E eu vou ler o versículo em Gênesis, capítulo 40, versículo 20. Vai falar assim: 3 dias depois era o aniversário do faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, representou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe de copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Irmãs, queria falar com vocês sobre a história de José. Essa parte aqui é a terceira vez que José acontece alguma coisa na vida dele e que ele poderia ser uma pessoa amarga, ser uma pessoa cheia de feridas, mas não. Irmã José, quando era menor, ele foi vendido pelos seus irmãos para ser escravo, pois os irmãos tinham inveja dele por ele ser o preferido do pai, sendo que ele não era o primogênito. Depois disso, ele foi trabalhar na casa de Potifar, e lá a esposa de Potifar queria se deitar com ele, mas como ele era um homem de Deus, ele se recusou 3 vezes. E aí, na terceira vez, ela conseguiu pegar uma roupa dele e armou para ele ser preso, né? Ela disse que ele tentou fazer algo com ela. E nesta prisão ele se encontrou com esses 2 funcionários de Faraó. E como ele interpretava sonhos, ele interpretou os sonhos dos funcionários. E quando eles subiram, realmente aconteceu aquilo que ele tinha interpretado, mas ele falou para um deles, que era o copeiro que ficaria vivo, voltaria a ser funcionário do faraó, para que ele falasse dele, se lembrasse dele, falasse quem foi que interpretou o sonho dele. E aí só depois de 2 anos que o faraó tem o sonho, né, referente aos 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, que aí ele lembra de José e interpreta esse sonho. Irmãos, ele poderia ter ficado com raiva, poderia ter ficado chateado, mas não, José, quando ele foi eleito a governador, ele não foi atrás de ninguém para dizer que agora ele estava como governador do Egito. Não, ele viveu a vida dele e foi trabalhar para que ele ajudasse essas pessoas depois de 7 anos, né? Ele ajudou a muitas pessoas, graças a ele, muitas pessoas não morreram. Então, ele foi um homem que realmente enviado do Senhor. Ele foi realmente uma pessoa que decidiu cumprir o seu propósito, esquecendo do passado. Até mesmo quando ele se reencontra com seus irmãos, ele os perdoa e os ajuda. Ele não decide falar assim, agora eu lembro daquele que vocês venderam como escravo? Hoje eu sou governador, e hoje que eu tenho todo o trigo. Ele que vendia o trigo, né, na época dos 7 anos de miséria, porque foi ele que estocou o trigo nos 7 anos de fartura, né? Então, ele poderia virar as costas dos irmãos, mas não, ele decidiu ampará-los, né? Dar casa, dar comida, amparou toda a família, né? O pai, ele conseguiu revê-lo pro pai dele, ele estava morto, né? Então, irmãs, o que eu tiro com esta palavra é que muitas vezes nós nos sentimos injustiçadas com algumas situações, com coisas que a gente passou no passado, mas se nós ficarmos remoendo essas situações, nós não vamos viver no futuro. Nós não vamos prosperar as coisas que Deus tem para nós, porque muitas vezes a gente recusa tudo isso. Então, quando ele se reencontra com os seus irmãos, ele não fala, nossa, vocês me venderam como escravo. Não, ele fala assim,
Vocês, o Senhor me enviou à frente, porque ele entendeu que aquilo ali, que tudo que ele passou foi um propósito para que ele se tornasse quem ele se tornou. Então, irmãs, muitas vezes a gente está atrasando o que Deus quer para nós por conta das nossas atitudes, que nós queremos ser pessoas que não aceita os processos que Deus faz nos passar, sabe? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas eu fiz tanto por essa pessoa, e ela virou as costas pra mim, e ela se esqueceu de mim, nem lembra mais quem eu sou agora que eu não tenho nada. Sabe aquela história, agora que eu não tenho nada, não tenho amigo, não tenho ninguém? É isso, irmãs, mas muitas vezes o Senhor vai tirar essas pessoas do nosso caminho e por um tempo, mas ele pode recolocar, né? Como foi na vida de José, ele tirou os irmãos da família para que acontecesse tudo isso na vida dele, para depois trazê-los de volta, né? E a gente tem que aceitar os processos de Deus, pois tudo tem um propósito dele, né? Tanto para o Senhor, ele nunca vai querer nada para o nosso mal, e sim para o nosso bem. Amém, irmãs? Que você fique com essa palavra, que toda essa amargura, cicatrizes do seu passado, que hoje você possa repensar sobre isso e orar para que o Senhor tire, amém? Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro pelas suas irmãs, Pai, que o Senhor possa, Senhor, entrar sobre os corações delas, Senhor, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre ela, que o Senhor possa, Senhor, tirar toda a amargura dos corações, todas as feridas do passado que deixaram marcas sobre a vida delas e que até hoje, às vezes, elas acham que já saiu essa ferida, mas lá no fundo ainda tem. Que o Senhor possa tirar hoje, em nome de Jesus, Pai, que elas possam entender que viver com essas feridas nas suas vidas não vão levar a nada, não vão fazer elas prosperarem no futuro, não vão fazer elas avançarem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, seja com elas, tira toda mentira que o inimigo lançou sobre a vida delas, que elas possam hoje ser restabelecidas, restauradas, em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade, fique com Deus e um ótimo dia.